Eu gostaria que vocês continuassem de pé, que nós vamos prestar hoje uma homenagem muito significativa pelo falecimento da mãe do nosso companheiro que faleceu, dona Risete Gonçalves, faleceu na cidade de Campos, é mãe do nosso companheiro Aristeu. Um minuto de silêncio em homenagem a ela e que Deus a tenha ao seu lado. Muito obrigada. Podem sentar-se. Convoco neste momento a nossa segunda diretora de protocolo, a companheira que vai nominar a nossa mesa da presidência e os nossos convidados aqui presentes. Boa noite a todos. Alô, alô. Boa noite a todos. Estou estreando nesse cargo hoje. Na tribuna Leda Mendes Jorge Aidar, associada representativa na classificação música. Passo, nesse momento, a nomear a mesa da presidência. No centro, a primeira vice-presidente, Riva Costa Leite Costa. À direita, a palestrante, Fernanda Sixtel Barreto e Eliana Gonçalves. À esquerda, Gilson Miguel de Bessa Menezes, governador do Distrito 94, 95, e também Roberto Carlos Monteiro, governador do Distrito 2004, 2005. Não é? Então, é 2003, 2004. Né? Temos os convidados, Mária Lúcia Guzmão, Antônio Carlos Guzmão. Temos também a presença dos novos associados honorários do clube, que é Maestro Joabe Ferreira e Lícia Lucas, esposa do nosso Marme. Agora temos Carlos Alberto de Paula, do Rotary Caraí, que é o nosso do som, e Silvia Faciotti, secretária executiva, que pertence ao Rotary Clube Niterói. Boa noite, obrigada. Paulo, eu gostaria ainda que você citasse as nossas companheiras online que estão ali. Deixa eu ver. Acho que você conhece todas as duas, não? Deixa eu ver quem são. Deixa eu ver. Online temos ali a Zeneida Seixas e a Alice. Eu estou hoje no seu lugar, porque ela está com o marido operado. E a outra é... Alice, do Rotary Clube de Guarulhos Campos. Alice, do Rotary Clube de Guarulhos Campos. Boa noite para as duas. Boa noite. Obrigada pela presença, viu? É um prazer estar com vocês. Olha, nós tivemos ontem, né, a comemoração do Dia do Comerciante. Foi um feriado aqui em Niterói, né? O comércio é uma parte super importante para o desenvolvimento econômico das cidades e do país. Realmente, o comércio é que traz, assim, uma grande alegria, né, a todos os locais onde ele se instala. Com a participação da população local. Nós temos também, em comemoração ao Outubro Rosa. Carlinhos, você podia colocar aquele quadro para a gente, do Outubro Rosa? O nosso clube, nesse mês de outubro, está prestando essa homenagem ao Outubro Rosa, que tem como objetivo
a prevenção do câncer de mama e também divulgar informações fortalecendo as recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção precoce e o rastreamento da doença. Nós temos uma frase muito importante que é citada a todo momento: um toque pode salvar sua vida, cuide-se. Né? Então, realmente é assim, uma posição interessante que nós do clube fazemos questão de ressaltar em toda a nossa reunião do mês de outubro. E aquela figura que vocês estão vendo ali é relacionada à vacinação da Polioplus, sendo que aqui em Niterói nós sempre participamos ativamente da vacinação. Mas esse mês agora, tivemos a comunicação que a vacina contra a paralisia infantil ela está suspensa. Nós não sabemos o motivo ainda dessa suspensão. Nós já temos o nosso carro de som, né, Soares, já contratado. O dia 24 de outubro é o Dia Internacional da Vacinação, e nós íamos colocar o carro de som na rua novamente para fazer o mesmo trabalho, mas, infelizmente, tivemos essa comunicação. Eu vou ver se tenho tempo de dar uma chegada ali no Posto de Saúde Santa Rosa, para ver se consigo saber qual o motivo de suspenderem essa vacinação tão importante, né? Inclusive, nós vamos fazer um trabalho na creche Dom Orione, dia 26 de outubro, com uma dentista, né, odontóloga, ela vai fazer uma prevenção de tratamento com as crianças da creche. E vamos também entregar brindes para as crianças, que tivemos a colaboração da Casa da Amizade, com a nossa presidente Ângela Cristina, a colaboração da nossa amiga Dulce de Matos, também colaborou efetivamente para esse evento que nós vamos realizar, e também o próprio clube, que está colaborando. Vocês todos estão convidados, é dia 26 de outubro, às 10 horas, na creche comunitária Dom Orione, aqui em cima, atrás da Igreja São Francisco. Gostaria também de avisar a vocês dois avisos. O primeiro é que dia 31/10, nós vamos ter aqui a nossa reunião plenária, quando teremos a apresentação do nosso maestro Joabe. Ele vai falar sobre o trabalho que está realizando na pestalose. Então, vai ser assim, uma noite muito interessante e de novidade para nós. A música trabalhando com os excepcionais lá da pestalose. Vai ser dia 31/10. Nós também, amanhã, temos o concerto da nossa pianista. Levanta aí, Lícia, para todo mundo te conhecer. Quem te conhece, amanhã, dia 18, com o endereço Comendador Queiroz 33, né? Ela vai apresentar lá a maravilha do piano, muito, muito lindo mesmo. Vamos comparecer, se Deus quiser. E para os nossos amigos, nós já contratamos o restaurante Coco Bambu, Coco Bambu, né, lá do Plaza, para a nossa festiva de Natal, que vai ser dia 19 de dezembro. Aí depois eu vou dar os detalhes todos para vocês, tá bom? Para a gente ficar bem esclarecido nessa parte. Deixa eu ver se tem mais algum aviso, senão eu esqueço. Olha só. Não.
E hoje, né, para encerrar essa parte de comunicação, em relação ao Dia do Professor, eu recebi aqui da nossa amiga aqui da Casa da Amizade, a nossa grande companheira Nair, que eu gosto muito, tenho muito carinho por ela, ela me mandou a mensagem sobre o Dia do Professor. Eu achei tão linda que eu resolvi ler para vocês. É pequenininha. Dia do Professor. É um momento especial para expressar gratidão e reconhecimento aos educadores dedicados que desempenham um papel fundamental em nossa jornada acadêmica e pessoal. Esses mestres, com sua paixão, paciência e comprometimento, moldam mentes, inspiram sonhos e deixam uma marca duradoura em nossas vidas. Neste significativo dia, não sei lidar muito com isso, não. É uma oportunidade única de expressar a profunda apreciação que sentimos por aqueles que dedicam suas vidas ao ensino, guiando-nos na busca do conhecimento e do crescimento. Feliz Dia do Professor para a professora Riva. E eu fiquei muito feliz com Nair lembrar que eu também sou professora. Então, eu falei com ela, eu vou ler a mensagem que você mandou para mim. A senhora vai ter coragem de ler, Dona Riva? Eu falei, vou. É uma mensagem que me emocionou muito em receber de você essas palavras tão carinhosas. E eu gostaria agora de saber se o nosso companheiro Gilson tem alguma nota aí para dar para nós. Gilson Miguel. Tá ligado? Gilson Miguel, governador, período 94, 95. E hoje disse a Riva que eu gostaria de dizer alguma coisa. É uma coisa muito pequena. Todos nós lembramos das professoras, mas mesmo agora, depois de velhos, pelo menos no que tange a minha pessoa, nós gostaríamos de dizer que este clube, todos os anos, pelo menos nos 2 últimos anos, vem dando um apoio invulgar a um colégio na igreja, né, da Penha. Tem um colégio do município, Morro da Penha, e que nós temos prestigiado sempre, doando livros para criança, e às vezes até teve um ano que eu doei uma bicicleta. E nós estamos hoje em nosso clube, depois dessa doença que acometeu a todo mundo, esse clube tinha normalmente 70, 80 pessoas. Aqui ficaram os que têm coragem ainda de aparecer aqui e também os que não morreram. Mas eu queria deixar claro para o nosso clube e de minha parte, da minha esposa, deixar o clube à vontade para outra vez prestigiarmos aquele colégio. Quem está à vontade para a gente fazer um programa de distribuição de livros, como fizeram ano passado, e eu certamente vou dar uma bicicleta ou outra coisa semelhante. Então, apesar de nós atualmente não somos muitos, nós estamos aqui dedicados ao ensino desse país, porque sem educação nós não vamos acabar com essa situação em que vivemos de insegurança total. Ainda hoje, eu ouvia na televisão que aumentou violentamente os assaltos a Niterói. Quer dizer, nem
a meia paz que a gente tinha, quando começam a apertar no Rio de Janeiro, eles vêm para cá. Assaltaram várias lojas comerciais, roubaram uma coisa, está na televisão. Isso deixa a gente muito triste, porque Niterói sempre foi um lugar mais recantado, menos visto pelos assaltos e tudo mais. Mas isso só se resolve com ensino, só se resolve com educação. Não adianta punir e simplesmente punir. Nós temos que ter problema de segurança, mas sem cultura, sem educação, não se vai a lugar nenhum. De forma que é com muito prazer que eu estou hoje aqui prestigiando as professoras. Eu até hoje me lembro da minha primeira professora, né? Aliás, não era a primeira, é a terceira, que as duas primeiras não foram capazes de me ensinar a ler. E essa me ensinou a ler, a professora Maria Paula, que ela agarrou uma régua, botou a régua do lado e ela descobriu que eu não prestava atenção nunca. Aí, como ela bateu com a régua na mesa, eu fiquei com medo e comecei a dar atenção. Então, eu guardo até hoje o nome dela. Não por causa da régua, mas pelo agradecimento daquela que me ensinou a ler pela primeira vez. E aonde ficava essa professora? Só lembrando vocês, ficava no segundo desvio do bonde do Combango, né? Ali no segundo desvio, agora é um lugar com supermercado e tudo mais. Naquele tempo era um colégio pequeno, uma professora reconhecida em Niterói pela capacidade dela de ensinar a ler. Mas a capacidade estava na régua. A régua ela batia com tanta força que a gente tremia. De forma que... Então, eu hoje deixo aqui às professoras a nossa homenagem. Se eu perguntar aqui, neste clube, quem são as professoras, eu acho que vão ser quase todas. Então, okay? Essa é uma coisa interessante. Todo mundo aqui foi professor. Se não foi professor em algum lugar, fui eu. Né? Quase todos foram professor. Não é? Eu, inclusive, fui professor também. Não é? Então, todos aqui foram professores. Não é? Então, recebam todos a nossa homenagem. É só isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Gilson. Eu agradeço muito a homenagem. Roberto Carlos, quer usar da palavra, Roberto Carlos? Isso, depois falar depois disso. Boa noite a todos. Na tribuna, Roberto Carlos Monteiro, associado representativo do Rotary Club Niterói e Caraí, nesse período primeiro vice-presidente, né, e fui governador no período 2003-2004. Realmente é difícil falar depois das colocações que o meu querido amigo Gilson fez aqui. Mas eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, com a permissão da nossa presidente, porque a valorização do professor, o sucesso de um professor para uma sociedade, né, do ensinamento das coisas, eu acho que depende muito, não só dos primeiros ensinamentos recebidos em casa, como também dos aspectos culturais que molduram o início de uma vida, de um jovem. É a cultura que predispõe à educação, é a cultura, são as artes, é a música, a pintura, etc., que predispõe um jovem e a sua mãe, os seus pais, a lhe darem os devidos ensinamentos para a aquisição da educação. Uma outra coisa também que a gente tem que observar é que hoje nós estamos com esses aspectos educacionais um pouco deturpados por uma série de circunstâncias que não vem ao caso aqui abordarmos, mas que é de consciência de todos, e que nós não estamos vendo o devido valor
à educação, o próprio professor não tem a valorização que deveria ter em todos os segmentos da nossa sociedade. O professor, ele deveria ser uma figura não só respeitada, mas em termos de remuneração, em termos de consideração, em termos de respeito, porque é ele que está moldando uma sociedade, é ele que está dando, junto com os aspectos culturais, a juventude daquela comunidade, ensinamentos e, principalmente, exemplos que irão moldar na juventude e na adolescência e na velhice, até a velhice, aquele jovem. O Gilson citou aqui, né, caso da lembrança que ele tem das suas professoras. Todos nós nos lembramos das professoras. E muitas vezes você citou aqui também, meu querido Gilson, né, o aspecto da régua. Eu vou me aproveitar para encerrar, para não me comportar muito. Eu vou citar aqui uma coisa, um exemplo, particularmente para o Soares e ao Weiner, que são engenheiros, uma historinha que eu gosto muito, viu, Gilson? Na Prússia Antiga, havia um professor feroz, muito bravo, que usava uma régua e não admitia erros dos seus alunos. E um belo dia ele chegou e disse: alunos, escrevam de 1 a 60. Aí os alunos, peguem a lousa. Pegou a lousa e começaram a escrever de 1 a 60. Quando terminaram, ele disse: agora somem. E os alunos começaram a somar. E ele observou que um dos alunos não estava de braços cruzados. Não tinha, ele chegou já com a régua em punho para poder punir aquela criança que não tinha obedecido a sua orientação, ao seu pedido, e disse: por que você parou? Você não terminou? Não fez? Eu fiz. De 1 a 6 fez, somou, somei. Quanto dá? Dá tanto. Aí ele disse: ué, como é que pode? Como é que você fez isso com essa velocidade? Isso não foi simples. Eu peguei a lousa, escrevi de 1, quando chegou em 30, não deu, acabou a lousa. Eu aí, ao invés de voltar, eu escrevi 31, 32, né? E aí verifiquei que a soma de cada um da primeira linha horizontal com a segunda linha horizontal dava sempre o mesmo resultado. Eu somei só os resultados e obtive o valor. O cara parou, baixou a régua e deu um beijo, um abraço no menino. Esse menino chamava-se Gauss, um dos gênios da física, e entrou para a história com esse exemplo. Então, eu cito isso para mostrar que também, muitas vezes, o acaso, né, conduz coisas que o professor faz e que na nossa mente fica gravado para sempre. Parabéns aos professores, parabéns aos que cultuam a cultura, e nós, rotarianos, não nos esqueçamos de uma coisa: nós somos os arautos da cultura, porque perante muitos segmentos da nossa sociedade, nós representamos os exemplos de seriedade, de competência e de honestidade, e que, então, esses exemplos, quando nós os divulgamos nas escolas e vamos visitar as escolas, tenham certeza, esses exemplos ficam gravados na mente dos nossos jovens para sempre. Por isso que o Rotary não pode se dar ao luxo de tergiversar, de fazer coisas aí, né, que muitas vezes a gente, né, nós temos que reagir à situação que temos agora, essa reação, voltar às nossas reuniões presenciais, voltar aos nossos valores, às nossas histórias. Então, era isso que eu queria. Desculpa eu ter me estendido um pouco, mas eu fico muito feliz quando vejo
não é? Uma plateia de altíssimo nível, como essa de verdadeiros divulgadores da nossa filosofia. Obrigado, Zília. Carlos, obrigada. Nesse momento, eu chamaria, então, a nossa companheira Regina para ocupar a tribuna e fazer aqui a apresentação da nossa palestrante da noite, Fernanda, que eu tive o prazer de conhecer, assim como sua amiga. Muito bom. Obrigada. Boa noite a todos. Oi. Na tribuna, Regina Celi, da Silveira e Silva, categoria classificação Ensino Superior, Jornalismo. Boa noite à mesa, boa noite aos companheiros, boa noite aos meus familiares, boa noite ao meu marido. E é com muita honra que eu estou aqui hoje para apresentar o currículo da companheira, né, amiga, companheira das lutas pela mulher na CODIM, na Coordenação Municipal dos Direitos da Mulher, a professora Fernanda Sixel. Eu vou apresentar, eu vou ler o currículo dela, vou tentar fazer uma combinação, a leitura do currículo, e eu vou mostrar algumas fotos de um outro evento onde eu a homenageei, em 2020. Foi durante a pandemia, início da pandemia, né? Era um evento do Conselho da Mulher, então, e vocês sabem, né? Sendo de comunicação, eu acredito que uma imagem, né, valha por 1000 palavras, né? A gente aqui não tem muito tempo, então, eu não vou ler o que está ali, tá? Eu vou ler o que está aqui no meu papel. Algumas coisas são parecidas. Deixa eu ver aqui. É a primeira vez que eu uso este. Carlinhos, aonde que eu aperto para seguir? Eu já tentei para a direita, já tentei para cima. Não, aqui. Ele está tentando ver lá, acho que ele não... Oi? Está com pilha? Mas eu estou apertando aqui. Peraí, agora. Então, ela vai... Essa é a palestra dela, né? Niterói, Cidade Educadora. Deixa eu ver. Tá vendo? Eu aperto aqui. Está começando aí. Você vai passar? Então, fundadora da Niterói Mais Humana. Então, eu vou começar a ler aqui, tá? O que ela me passou como currículo. Fernanda Sixel, pode ir passando devagarzinho aí, não vai ser a mesma coisa, não? Casada, mãe, avó da Manuela. Então, essas são as primeiras definições que ela me deu para ela própria. Pode passar, Carlinhos. Agora, então, designer de interiores, pedagoga formada pela UF, pós-graduada em gerenciamento de projetos educacionais. Professora servidora pública há 30 anos, atuando nas redes municipal de Niterói e estadual de educação. Pode passar. Atuou no NUEC, Núcleo de Educação e Cidadania da UF, com projetos de pesquisa e extensão. Desde a adolescência, participa ativamente da vida política da cidade de Niterói. Pode passar.
Idealizou e fundou, em 2013, o Movimento Social Niterói Mais Humana, desenvolvendo diversas ações e projetos em parceria com o terceiro setor da cidade e a sociedade civil. Pode passar. Ah, não, ali está. Foi que isso aí eu tinha colocado lá 2 ou 3 anos atrás. Tem 3 filhos e uma neta linda. Seu trabalho tem sido reconhecido não só pela sociedade civil, mas também pelo Poder Legislativo, que a condecorou com moções de aplausos, com o prêmio Inês Etienne Romeu e com a relevante medalha Felisberto de Carvalho. Tem 3 filhos e uma neta linda. Naquela ocasião tinha uns 2 anos, hoje está com 5. Pode passar, por favor. Tá, agora são fotos dela própria, né? Da neta, não. Que ficaria assim um currículo ilustrado, né, um pouquinho mais interessante. Aí eu queria só acrescentar aqui as palavras de Paulo Freire. A educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, e pessoas transformam o mundo. A educação é a única saída, agora eu estou dizendo, né? É a única saída para a pobreza, miséria, violência,
e até mesmo para as guerras. A guerra é a ambição, que é o que a gente está vivendo agora, esse terror, né? É a ambição pelo poder e pelo território que não se conseguiu obter por seus próprios méritos, por falta da educação devida, né? Então, como eu dizia, as pessoas transformam o mundo. E Fernanda Sixel é essa pessoa, ela transforma. Muito bem, muito bem. E com vocês agora, né? Então, sem mais delongas, pois é, eu passo para a nossa palestrantes. É isso mesmo. Muito obrigada. Agora é com você, né? Bom, boa noite. Não, pode ser, prefiro. Boa noite. Primeiro agradecer, professora Regina, Riva, né? Diferente o nome, pelo convite, em seu nome também cumprimentar toda a mesa, os nossos governadores, minha amiga querida Eliane Gonçalves, trabalhamos juntos desde o chão da escola, desde 2002, né, vão mais de 20 anos, nos conhecemos dentro da escola, né, lecionando no Jardim de Infância Júlia Cortines, que agora é uma escola municipal e, à época, era estadual. Né, me apresentar, a professora já me apresentou, né, lecionei e tive algumas matrículas nas redes públicas estadual e municipal, das quais fui abrindo mão ao longo dos anos, né? Nós, mulheres, temos essa, não característica, mas culturalmente acabamos tendo uma trajetória não tão linear, né, de forma profissional e acadêmica, porque nos cabe muito socialmente o espaço do cuidado, da educação dos filhos, então a gente vai trilhando o caminho profissional e, às vezes, tendo que abrir mão de uma matrícula, de outra matrícula, para que a gente consiga, pelo menos eu enxergo dessa forma, né? Fiz essa priorização durante um grande período, né? Vocês conhecem o meu marido, está ali, apareceu, o Rodrigo foi prefeito de Niterói durante 2 mandatos, mas começou a trajetória política também muito jovem. Né? Ali teve uma foto, gente muito novinha, gente ainda namorando, com 16 anos de idade, então nós estamos já há 31 anos juntos, né? Então, nessa trajetória, obviamente, a gente conversa e vai ponderando qual momento um se dedica mais, o outro se dedica mais, e a gente vai construindo conjuntamente essa trajetória que deu hoje, além dos 3 filhos, e a minha caçulinha, que é a minha neta, que não deixa de ser um pouco filho, né? Que na nossa língua a gente não tem a grande mãe, né? Mas no francês, no inglês, é a grande mãe. Então, é assim que a gente se sente sem o dever de educar, o que é muito positivo. A gente pode estragar, e eu confesso que estrago. Eu, o avô, Eliane também está com o netinho novinho, também faz esse papel, porque realmente ver uma criança, e eu me dediquei muito à educação infantil, que era a área que eu gostava de atuar, eu gosto muito da primeira infância, da chamada primeira infância, né? Quando neurologicamente essa criança está muito mais aberto, né? A gente fala que é a oportunidade da educação, porque é a oportunidade que o cérebro dessa criança está em desenvolvimento. Então, hoje, não caberia mais uma professora com a régua, né? A professora cumprindo esse papel. Hoje a gente entende o professor muito mais como mediador desse processo de aprendizagem que cabe ao educando, ao aluno. Então, cabe a essa criança, a esse jovem, o seu processo de aprendizagem. Então, ela se torna significativa a partir do momento que essa criança se envolve no seu próprio processo. Hoje já tem até um novo conceito, né, que é metacognição, que é a capacidade de se pensar sobre o próprio pensamento. Né, como que você faz essas cognições. Então, a gente está ali mediando esse processo, né, através de várias ferramentas, e aí acho que isso é muito louvável. Hoje a gente teve o dia do professor, e eu sempre parabenizo, tem uma linha que fala, a gente não quer parabéns, a gente quer respeito, salário, etc. Né? Como assim, na política de mulheres, eu coordenei essa política até mês de agosto desse ano, optei por voltar para a educação, mas eu coordenei a mesma coisa no 8 de março. Né? A gente não quer rosa, a gente quer direitos. Eu acho que a gente tem que querer tudo. A gente tem que querer direito, tem que querer rosa. Assim como no dia dos professores, tem que ter respeito, dignidade profissional, mas tem que ter os parabéns e o reconhecimento social por essa profissão. Então, ali apareceu minha mãe, foi professora, minha sogra foi professora, a gente estava conversando,
né, muitos anos de sua vida. Meu sogro era professor, meus cunhados são professores, então a gente tem uma família realmente muito dedicada ao tema da educação também como uma premissa de uma evolução da sociedade, né, que tem que passar obrigatoriamente por uma mudança no campo educacional, mas com uma educação muito mais ampla do que a educação escolar. Né? Hoje em dia não se cabe mais a questão da transmissão do conhecimento, né? A escola é um ambiente vivo, e a gente precisa transpor a escola. E aí algumas falas que me antecederam acabaram por mudar um pouco a minha linha de raciocínio, e quando a professora me convidou, ela falou educação em Niterói, eu falei, eu prefiro falar da cidade educadora, que também é um conceito, né, que nasceu em 94, em Barcelona, no encontro, existe uma associação de cidades educadoras. No Brasil, nós somos 26 membros, Niterói vai assinar essa adesão a essa associação internacional, que tem como objetivo justamente pensar a cidade como um espaço educativo, pensar as relações da cidade como educativas, pensar que a educação ela tem que perpassar pelas diferentes áreas de convivência, diferentes áreas de desenvolvimento da prefeitura, ou dos comércios, ou das empresas, enfim, a educação ela tem que estar viva em todos os espaços. A gente está aqui aprendendo também. Quando eu escuto, eu aprendo, né? Quando eu falo, eu aprendo, porque eu vejo as reações, e isso também me indica, né? É uma comunicação que me faz também rever alguns pontos de fala. Então, a gente, com esse conceito da cidade educadora, a gente fica muito mais ampliado. A gente tem, na Prefeitura de Niterói, hoje, objetivamente, são 208 unidades de ensino, né, divididas em diferentes níveis, desde a educação infantil até a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Nós não temos na Prefeitura o ensino médio, né? Isso não nos cabe nessa divisão federativa, isso cabe ao Estado. Então, nós não temos ensino médio, mas nós temos a EJA, Educação de Jovens e Adultos, que hoje nós temos em 10 escolas em funcionamento. Né? Nós temos 94 escolas de educação infantil, isso foi um grande avanço, né? Ainda no governo de Rodrigo, foi feita uma escolha e uma opção pela educação infantil. Eu confesso que fiz essa defesa muito fortemente, porque eu compreendo, muitas vezes as pessoas não consideram a educação infantil, quando eu acho que a educação infantil, na verdade, é um espaço fundamental. Muitas famílias não consideram, porque acham que tem que investir na educação no jovem, quando, na verdade, a gente tem que investir enquanto as conexões neuronais estão acontecendo na primeira infância. Então, Niterói já tinha uma rede, é a base, e neurologicamente essa criança está fazendo as sinapses dela. Então, a gente precisa estimular cada vez mais nesse primeiro momento, até os 4, 5 anos, né? Então, desde bebezinho, por isso que falo, os bebezinhos hoje estão muito mais espertos, né? Minha neta estava no carro, estava com a gente no domingo, a gente foi ao teatrinho, minha sogra também estava, e ela começou a opinar no assunto. Aí minha sogra falou assim, mas é abusadinha essa menina, né? Metidinha. Ela tem 4 anos. E aí a minha filha rapidamente falou, não, vó, ela só está participando da conversa. Né? Hoje a gente permite que participe da conversa. E está interagindo. E com isso ela está fazendo as relações com o mundo, e com isso ela vai fazendo as suas próprias fugiu a palavra, as suas próprias hipóteses, né, em relação a tudo que a cerca. Então, hoje o bebezinho ele é muito mais ativo e a criança é muito mais falante, porque a gente permite. A gente reconhece essa criança como sujeito de direitos. A gente reconhece essa criança como cidadã. Então, essa criança também é respeitada, ainda mais depois de uma pandemia, porque essas crianças ficaram dentro de casa. Então, elas conviveram com adultos. Imagina se ela não pudesse falar com adultos, o que seria, né? Minha neta só tinha adultos em volta dela durante mais de 1 ano. Então, assim, é necessário também compreender isso. Por que a gente tem crianças tão ativas? Além da questão da gente estar inserido agora numa nova realidade, né? Esse mundo 4.0 agora que se apresenta com inteligência artificial, né? Os pequenininhos já nascem com a mãozinha, né? Mexendo e falando, ela já pega Alexa, não sei o quê. Então, assim, é uma mudança muito rápida que ocorre. A escola ainda não acompanha, a verdade é essa. Muitas escolas ainda estão na lógica, né, antiga,
né, de quadro negro, né, da escrita, da oralidade, mas não incorporando a tecnologia e a inovação dentro dos espaços educativos, né? Então, na educação de Niterói, a gente tem feito um esforço, né? Eu falei, a gente tem 94 escolas de educação infantil, temos mais 94 de ensino fundamental, que seria até o 9º ano, que na rede de Niterói municipal a gente não divide por ano de escolaridade, a gente divide por ciclos de desenvolvimento, compreendendo que a criança também tenha mais do que um ano para elaborar suas hipóteses, também atingir os objetivos pedagógicos, né, e curriculares. E a gente tem 20 creches comunitárias conveniadas. Na verdade, são creches que a prefeitura faz o acompanhamento, monitoramento, são as creches comunitárias como a Dom Orione, que integra a nossa rede. São 20 creches atualmente em Niterói, que ainda permanecem. Muitas viraram o MEI, Unidade de Educação Infantil, mas muitas permanecem. Então, assim, eu só queria falar um pouquinho como é que a rede funciona, né? Quantas escolas a gente tem no município, como é que a gente está atuando. Dos professores, vocês também Temos uma escola de formação continuada, né, dentro da rede de atualizações e, obviamente, assim, dentro do espaço do ano letivo, a gente tem 2 momentos grandes, que é no início das atividades e no final. Mas, na rede municipal de Niterói, nas quartas-feiras, as crianças são dispensadas 2 horas antes, justamente para que o professor tenha um momento de formação dentro da escola e também de planejamento, de troca com seus pares, né, docentes, claro. Então, nesse momento, a gente faz formação continuada, né? Mas, enfim, a gente acabou de ganhar robótica, não quer dizer que não exista tecnologia na rede, gente, existe. A gente acabou de ganhar na Escola João Brasil, no Morro do Castro, as crianças ganharam um prêmio nacional de robótica, foram para Salvador, ganharam um prêmio. Não é que não exista, a gente tem investimento em tecnologia, mas na minha concepção, não só a rede pública de Niterói. Eu acho que as escolas como um todo ainda não estão adaptadas, né? A educação ainda não conseguiu, que é tão rápida a mudança, que a gente não consegue acompanhar, né, introduzir isso dentro de sala de aula. Então, assim, existe um conceito de gamificação, que é um conceito muito atual, que se fala que, na verdade, não é você levar jogo para a sala de aula, mas levar os componentes dos jogos para dentro de sala de aula, né? A criança está super estimulada em jogos, fica ali, bota aquele negócio, fala online, com vários amigos ao mesmo tempo, jogando. Então, trazer essa motivação que o jogo dá na criança, no adolescente, para dentro de sala de aula. E aí você pode estabelecer... É difícil, mas a gente pode estabelecer algumas estratégias do game, né, para dentro de sala de aula. Então, é um debate muito intenso, atual, trazer a gamificação para o ensino. Mas eu ia fazer uma fala, mas acho que eu queria pegar o gancho da Cidade Educadora e falar um pouco dos projetos de Niterói que existem atualmente, e que não são focados na educação em si, na Secretaria de Educação, mas são projetos transversais que atingem outros órgãos, né? Em relação à segurança pública, que eu acho que não foi o João Roberto, não, o doutor Gilson que colocou, né? Em relação à segurança pública, a gente tem um pacto Niterói contra a violência, não sei se vocês conhecem esse projeto, né? Foi um projeto no segundo governo de Rodrigo. Lógico que houve uma migração grande pós o PPs no Rio, e Niterói sofreu muito com a migração, e a gente estava realmente numa situação muito difícil, né? A gente tinha assalto de fuzil na Praia de Caraí, a gente tinha mais de 60 carros roubados só na região de Santa Rosa e Caraí, por mês. A gente estava vivendo uma situação muito difícil. E aí, mesmo que federativamente cabe à segurança pública, o Estado, a Prefeitura de Niterói assume a segurança pública como uma premissa que eu preciso ofertar segurança pública, porque o cidadão é meu, é de Niterói, né? Independente de ser do Estado, federal, o cidadão está aqui na cidade. Então, a Prefeitura fez o programa Pacto Niterói contra a Violência. Na verdade, esse programa foi formulado com parceria com o Instituto República, e também com o Cidades Seguras, que foi um instituto premiado, que fez durante um bom período uma análise de Niterói. Não foi um programa criado da noite para o dia, foram meses de trabalho para a gente chegar ao Niterói que queremos. E justamente... Niterói queremos, não, desculpa. Niterói contra a Violência, Pacto Niterói contra a Violência. E esse projeto,
ele é coordenado pela professora Graça Rafael, e ele é um projeto que ele inclui, ele entende a segurança, o fenômeno da segurança pública, da violência pública, como um fenômeno muito mais complexo do que simplesmente a punição, né? O poder coercitivo do Estado é fundamental, mas ele não cessa e ele não dá conta da complexidade da problemática da segurança pública. Então, foram criadas uma carteira de projetos, né? Niterói tem uma carteira de projetos. Por exemplo, os CIEPs foram reabertos. Nós temos 2 CIEPs funcionando como espaços nova geração. Eles recebem de crianças até adultos com uma série de cursos culturais. Nós temos lá balé, tem capoeira, tem esportista, tem tênis, tem futebol, tem handebol, você tem música, você tem teatro. Então, você tem uma série, tem reforço escolar, tem também tecnologias, nós temos laboratórios de tecnologia fazendo esse trabalho. São 2 CIEPs, um no Cantagalo e um no Fonseca. São os espaços nova geração, que pretende que essa criança, no contraturno escolar, não fique ociosa, que ela tenha uma carteira de cursos, de ofertas, para que ela possa acessar. Então, hoje a gente atende, acho que 2.000 crianças e jovens, né, nessas unidades. Agora a gente começou lá na de Cantagalo um curso de empreendedorismo para jovens. Então, são 2 espaços muito ricos, né, de educação, apesar de não ser a educação escolar formal, né? Ele amplia esse conceito. Então, são espaços vivos. A gente tem dentro do Pacto Niterói contra a Violência, além da Segurança Presente, que é o projeto que a maioria das pessoas conhecem, né? Porque o Niterói Presente fica mais visível, mais conhecido. Mas, além do Niterói Presente, a gente tem o Pacto, o ENG, que é o Espaço Nova Geração. A gente tem outro projeto que disputa a juventude. A gente fala que disputa, que a gente disputa mesmo. A gente disputa essa juventude para que essa juventude seja ganha pelo ensino, pela educação, pela cultura. Então, a gente tem o projeto que já está na 2ª turma, foram 600 jovens, agora mais 600 jovens, todos de periferia das comunidades de Niterói. É uma parceria com o Senai. Ele é o projeto ecossocial, jovem ecossocial. Por quê? Esse jovem, ele ganha uma bolsa da prefeitura, no valor, acho que de R$900 mil, eu não vou precisar, mas ele ganha essa bolsa, é ofertado para ele um curso Senai, que ele tem que optar dentro ali do perfil industrial, né? Ele vai optar pelo curso, não é obrigatório esse ou aquele, aí ele tem acesso a todo o catálogo de cursos do Senac para ele entrar, e ele também recebe uma formação voltada para a sustentabilidade, que é um tema que a educação hoje não pode deixar de fora, né, que é o meio ambiente e sustentabilidade. Então, através do Instituto Moleque Mateiro, esses jovens aprendem a... Falando de engenheiro, mas não de arquitetura. Arquitetura, acho que é bioarquitetura, algo assim. Aprendem a questão do plantio, do replantio. Várias unidades daqui de Niterói, vários morros, estão sofrendo replantios, e muitos por esses jovens do ecossocial. Então, é um programa que tem um impacto muito grande, tem gerado um impacto muito positivo. Então, são programas ligados diretamente à educação, eles fazem horta comunitária dentro das comunidades, então é um programa muito rico. O 3º programa que eu queria citar é o programa Poupança Escola. Quando o Rodrigo foi secretário de governo, ele implantou esse programa a nível de Estado, mas quando ele saiu, esse programa se encerra, não dão continuidade, né? É como a gente sempre fala, assim, meu primeiro emprego foi no CIEP, e as crianças ficavam o dia inteiro, tinham aulas, enfim, variadas. Talvez se não tivessem fechado aquele programa, a gente tivesse uma outra geração de jovens, né, com um outro padrão de comportamento. Então, a gente tem um programa Poupança Escola, que o que ele prevê? A partir do 6º ano, esse menino com 11 anos, ele acessa uma poupança. A prefeitura, todo final de ano, ela aporta um dinheiro para ele, para essa criança. Ele, no final do ano, passando, né, sem reprovação, tem que passar. Aí a gente também tem que criar umas condicionantes, tem que passar. Ele passando, ele resgata uma parte desse dinheiro e outra parte fica na poupança. E assim vai, 6º ano, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º ano do ensino médio. No 3º ano do ensino médio, aí a gente articula com a rede estadual de educação, no 3º ano do ensino médio, ele resgata aproximadamente R$8 mil.
se ele fizer todo esse percurso educativo. Com isso, a gente combate diretamente a evasão escolar, que tem um custo muito mais alto do que a poupança. Eu tenho um custo muito mais alto se essa criança ficar no meio do caminho, né? Ociosa. Ociosa muitas vezes sendo cooptada pela criminalidade, né? Então, a gente tem esses 3 programas que eu tenho incríveis paixões, assim. Esse do Poupança Escola, quando nós lançamos, eu lembro que eu fiquei muito emocionada, porque perguntava para as crianças, assim, 12 anos, 13 anos, o que você vai fazer com o dinheiro? O que a gente pensa, né? Um filho de classe média. Vou viajar, vou passear, vou comprar uma coisa, vou... E eles falavam assim, vou comprar a geladeira para minha mãe, eu fico emocionada. Vou ajudar na obra de casa. Raríssimos foram aqueles que responderam, vou comprar algo, um tênis para mim, sabe? Era assim, era sempre pensando na família. Então, a gente tem, às vezes, um olhar muito distorcido para essa juventude, que falta, na verdade, oportunidade, né? E um olhar mais comprometido do nosso Estado, que aqui a Prefeitura de Niterói, né, pelos órgãos. Um outro projeto que eu acho muito valioso é o Escola para a Família. Também faz parte do pacto. O Escola para a Família, porque quando a gente estuda a questão da segurança pública, a gente fala das microviolências, né? Essa criança que já nasce num ambiente com violência institucionalizada, e aí a gente vai lá falar da violência doméstica, né? Do padrão do homem que tem que ser o que briga, o que grita, porque aprendeu que ser homem é ser violento. Então, essa criança já nasce inserida num ambiente muito violento. E aí a gente tem um programa, que é a Escola da Família, que é trabalhar essa mãe ainda na gestação. Então, não só a mãe, o pai, né, se mais alguém da família quiser comparecer, paralelo ao pré-natal, a gente faz o pré-natal, que a gente fala de formação. Então, esse programa é da Prefeitura, ele não é ministrado pela Prefeitura, né, assim, diretamente pelos professores da rede, também, assim como o outro que é parceria com o Senai, com o Moleque Mateiro, ele também tem um instituto, que eu não vou lembrar o nome, não sei se a Eliane lembra, é um instituto que faz essa formação, vários encontros durante toda a gestação. E, para estimular que essa mulher acompanhe todos esses encontros, a gente tem, no final, um recurso para o enxoval, para que ela receba o enxoval. Esse programa está ativo em Niterói, e nós temos outros vários programas voltados para a educação com uma perspectiva mais ampliada, né? Eu acho que esses são os principais do pacto. Tem Rede Mediar, a gente tem no pacto também questão da própria Guarda Municipal, da ampliação da Guarda Municipal. São mais de 20 projetos estruturantes do pacto. Eu falei esses que são, para mim, projetos muito fortes, que impactam diretamente nessa disputa da juventude. A gente tem, por exemplo, em todo o território de Niterói, a gente fez, porque Rodrigo e o prefeito Axel, mas eu me boto junto, né? Porque eles não fazem nada sozinhos, que a gente está sempre ali do lado. Então, a gente, assim, em Niterói, a gente tem uma estratégia que, quando o Rodrigo era do Estado, ele esteve na Colômbia, em Medellín, naquela disputa toda que Medellín conseguiu superar muito a questão da violência, e teve uma política de monumentalização nos territórios da cidade. Então, é a presença física do Estado nos territórios, que é o grande dilema do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, de outras cidades, que tem agora a presença, inclusive, da milícia, enquanto Niterói não tem presença de milícia. Porque dentro de cada um dos espaços do território da cidade, a gente foi construindo presença forte da prefeitura. Por exemplo, na Engenhoca, no coração da Engenhoca, e vocês são do Rotary, né? A gente tem lá a plataforma do conhecimento, que quem não conhece, vale a pena. Vale a pena ir à plataforma do conhecimento e conhecer, porque é fantástico. O que é ofertado para as crianças ali é de mudar a perspectiva de vida, né? Então, a plataforma da Engenhoca, e agora está pronta a plataforma dentro da Viradouro, que é outra comunidade que a gente tinha muitos problemas de tráfico, né, muito violenta, que era Viradouro para Grota. A gente chegou a ter ali uma passagem, uma coisa muito grave, e hoje a gente conseguiu. Foi difícil, teve que contar muito com a ajuda policial, obviamente, né? A Polícia Niterói é integrada no CISP, a gente tem não só as câmeras, mas uma organização de integração, que, acionado o CISP, ele dispara para todos o que for, né? Ou é bombeiro, ou é polícia, enfim.
Mas a gente tem ali as plataformas na Engenhoca e no Viradouro, por exemplo. A gente tem no Caramujo. Lembra que o Caramujo não saía de página policial o tempo todo? A gente hoje, além da maior unidade de educação infantil que foi construída no Caramujo, de uma remodelação urbanística no Caramujo, a gente teve a criação de um parque esportivo, que tem um campo tamanho padrão Maracanã. A gente tem um campo oficial dentro do Caramujo, um ginásio público dentro do Caramujo, pista de atletismo, pista de skate, dentro da onde ficava o bunker do tráfico. É lá em cima, também é de chorar, quando a gente que trabalha com educação, com juventude, com criança, antes do Morro do Céu, entrou no Caramujo, antes da pracinha, que vai para a Florária, a senhora pega aqui à direita e sobe, é lá em cima. Então, esse projeto também é um projeto educativo. A gente oferece ali uma série de atividades esportivas, né? Ginástica olímpica, ginástica rítmica, atletismo, enfim, uma série de atividades que está disputando essa juventude. Então, a gente tem, assim, o Aprendiz é um outro projeto educativo. A gente tem mais de 2.000 alunos, falando de música, né, que amanhã a gente vai ter um espetáculo. A gente tem um Aprendiz, não sei se a senhora conhece, né? A gente tem um projeto Aprendiz em Niterói, que é o maior projeto de iniciação musical do país. O nosso projeto Aprendiz é o maior projeto de iniciação musical do país. Né? Isso proporcionalmente ao nosso número de população, número de crianças. Nós temos mais de 2.000 alunos matriculados no Aprendiz. Música clássica. Né? Então, nós temos várias orquestras, diferentes idades. Então, esse projeto agora foi renovado e ampliado pelo governo Axel. Né? Ele já era um projeto ativo, já tinha sido ampliado, agora ele foi ampliado novamente. A gente está atendendo mais de 2.000 jovens e crianças pelo projeto da nossa rede municipal de ensino. Então, é um projeto que muda a perspectiva. Uma criança que vai empunhar, né, um violino, dificilmente ela vai empunhar uma arma. Ela já vai estar em outro nível, né? É isso que foi falado aqui, né? Que é possível a cultura estar junto. Então, esses são projetos, eu não vou me alongar mais, tem mais de 20 projetos estruturantes, mas eu falei os que tinham mais a ver com a educação. Né? Com isso, o que a gente conseguiu? Além da diminuição da violência em Niterói, que é visível, perceptível, né? Nós tínhamos 60 carros roubados em Caraí e Santa Rosa, hoje nós temos menos de 10 carros na cidade roubados. Então, foi drástica a diminuição. Assalto à mão armada, drástica a diminuição. Então, a gente teve e eu acho que um dado muito relevante é que nas apreensões, nas prisões em Niterói, né, dos criminosos, nós tivemos uma redução de 50% de jovens, de 12 a 18, 19 anos, 12 a 20 anos. Nós tivemos 50% de redução. Por que nós tivemos? Porque nós estamos disputando e ganhando essa juventude. Então, isso é fundamental para a gente pensar o futuro da nossa cidade. A gente garantir que Niterói continue tendo uma sensação, sim, de segurança. Claro que a gente não vive, gente, é impossível a gente viver livre totalmente da segurança, da violência. A gente está na região metropolitana do Rio, que é uma das mais violentas do Brasil. Eu estive em Brasília há uns 3 meses, para conversar sobre um edital que a gente queria trazer a Patrulha Maria da Penha para Niterói, e vamos trazer, né, uma boa notícia. Nós estamos com uma unidade agora de guarda feminina, respondendo pelo atendimento às mulheres, mas eu fui conversar com a coordenadora do Pronas, que é a Tamires, que é lá de São Paulo, acho que, não sei se Santos, não sei direito de onde ela é, mas é de São Paulo. E aí ela falou, olha, Fernanda, nesse nova etapa do governo, o Pronas, que tinha sido acabado, que é o Programa de Segurança Pública e Cidadania, que são verbas do Ministério da Justiça, voltadas justamente para esse tipo de programa, infelizmente tinha sido cancelado esse programa nos últimos anos, e aí ele é retomado, mas ela falou assim, mas nós não vamos retomar para o Brasil inteiro, nós vamos focar nas cidades com índice de violência aumentado, e em regiões. E aí Niterói entra, porque Niterói está na região metropolitana. Então, nós vamos receber também recursos, como já vamos receber agora para a Patrulha Maria da Penha. Então, a gente está numa região que tem os maiores índices de violência do Brasil. Agora, por que diminuiu muito Niterói? Porque tem inteligência, né? A gente tem inteligência, a gente investiu em tecnologia,
A gente colocou as câmeras, a entrada da cidade, monitoramento de placa. Se um carro passar da ponte, entrar em Niterói roubado, placa roubada, acionado o CISP. Identifica na hora a placa roubada. E aí o CISP acompanha pelas câmeras, aciona a polícia e eles são pegos. À medida que eu sou pego, eu não quero mais assaltar aqui. Infelizmente, eu vou dizer, o problema está resolvido? Não, porque ele vai assaltar em outro lugar, né? Mas, em Niterói, a gente conseguiu reduzir muito o nível de criminalidade e ter a sensação de segurança. Mas isso, eu queria deixar claro, assim, não é feito só com Niterói Presente, não é feito só com a integração das unidades, né, policiais, mas é feito também, e eu acho que, eu ouso dizer que principalmente, porque eu acredito muito, né, nessa ferramenta, na educação, como produção, né, de uma nova perspectiva, de uma nova postura, de um novo cidadão. Eu acredito na educação, é aquilo que a professora falou, que Paulo Freire tanto nos falava, né, a educação não muda o mundo, mas a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Então, investir nas crianças, investir na juventude, investir nas mamães gestantes, para que ela tenha uma relação saudável com o seu filho, é investir também no enfrentamento à violência. E é essa perspectiva que Niterói vem avançando. Eu vou terminar, porque senão a gente fala muito, eu falo muito, e aí eu sei que a gente tem um teto também aqui de hora, né? Eu não sei se eu passo para a Eliane, você quer falar do Outubro Rosa rapidamente? Eliane coordena esse grupo, dá um pouco da informação, pode ser? Muito obrigada, gente, boa noite. Nós temos também no nosso Rotary, esse de empreendedorismo, foi iniciado há 4 ou 5 anos na gestão em Cabo Frio, do nosso governador, que era de lá, é o M, que é o empreendedorismo das meninas jovens, e também gostaríamos, né, Maria do Socorro, anexar e entrar nesse trabalho das hortas comunitárias, que nós fomos entregar bolsas de alimentos, então nós percebemos que todas essas bolsas de alimentos é muito carboidrato, né? É macarrão, é arroz, é feijão, é fubá, é farinha. Então nós falamos, poxa, não tem nenhum hortaliça, não tem nenhum legume. A gente podia trabalhar isso com o Rotary, né? E nós temos também aqui o caso que trabalhamos com a Casa da Amizade, com as gestantes, também proporcionamos cursos, né? Você sabe, né? Também aqui. Então, seria muito bom uma parceria também com a prefeitura para a gente abraçar esses projetos, né? Eliane, né? Oi, boa noite, eu vou ser breve. Mas acho que é importante, né? Quando eu cheguei aqui e vi essa mesa rosa, fiquei muito feliz, porque é informação, né? A gente está falando de educação é isso, né? A gente está passando informação o tempo todo e compartilhando saberes. A Prefeitura de Niterói, ela iniciou há 2 anos atrás, fazia 2 anos, né? 2021. Um programa chamado Niterói Mulher. Esse programa, Niterói, como sendo município, a competência do município vai até a mamografia. A mulher vai na policlínica, ela se consulta, faz o preventivo, e ela faz, em caso de necessidade, ela é encaminhada para fazer uma mamografia. Só que tem que... O serviço parava aí, né? Porque aí passa a ser competência do Estado, né? Entra na regulação, vai sempre encaminhada para o Hospital Antônio Pedro ou para o INCA, né? Entra nessa regulação e ela é direcionada para algum lugar para fazer o tratamento. Niterói, como fez na época da Covid, assumiu esse compromisso. Então, a prefeitura entendeu que a gente precisa cuidar das vidas das mulheres. E Niterói puxou essa responsabilidade. Então, através, né, isso foi em 2021, né, foi o prefeito Axel, lançou, então, o programa Niterói Mulher. O programa Niterói Mulher, qualquer mulher, né, a mulher vai lá, ela se consulta numa policlínica e ela é detectada que ela está com nódulo, ela já entra nesse programa chamado Programa Niterói Mulher, onde tem uma mulher chamada, um elemento chamado navegadoras, né, um grupo, e ela vai ser direcionada para todo o serviço. Então, hoje,
A mulher que aparecer com um nódulo em Niterói, o tratamento é feito na cidade, tudo custeado pelo município. Então, ela vai fazer, no caso de uma radioterapia, quimioterapia, há uma parceria com a Oncomed. A Oncomed faz esse tratamento. Em caso de cirurgia, o Hospital Oceânico hoje, ele faz a cirurgia e já está agora em fase de licitação para reconstrução mamária. Então, e colo de útero também. Então, são coisas que às vezes a gente não sabe, e é importante a gente estar... Uhum. Isso. Depois eu vou passar para a Regina também, que de 2 em 2 meses a Secretaria de Saúde faz um dia delas. Então, ela abre a policlínica, ou uma unidade de saúde, né, uma UBS, um médico de família, ela abre para receber aquela mulher que diz não pode ir durante a semana, e aí ela vai fazer essa consulta, esse preventivo no sábado. Tá? Então, depois eu vou passar para a Regina, e a Regina pode passar esse informe aqui do mês certinho que tiver isso. Então, esse foi um dos programas assim, que a gente ficou assim, encantado, né, quando o prefeito Axel, o secretário na época, o Rodrigo Oliveira, convidou a Fernanda para poder estar participando também, porque a Fernanda também, dentro da Niterói Mais Humana, né, sempre teve esse olhar, né, com a mulher, com a saúde. Então, sempre participou das campanhas também de Outubro Rosa, então a Fernanda também ajudou a construir também esse programa, que isso é importante que todos aqui conheçam e divulguem, né? Procurem as unidades de saúde. Só uma informação importante sobre o programa, por que a gente tem médico aqui, não? Algum médico, não? O que motivou a prefeitura a assumir, né, esse programa, fazer e criar e construir esse programa? Existe uma lei que diz que o tratamento de câncer, essa lei, tem que iniciar em 6 meses. Ninguém cumpre essa lei. Nenhum estado cumpre essa lei. Então, no caso do câncer de mama, câncer do colo de útero, tem também, acho que um masculino, mas o câncer de mama e o câncer do colo de útero são cânceres com alto índice de cura. Né? Você detecta o câncer de mama e o que vai balizar se a pessoa vai ser muito fundamental é a rapidez com que ela vai ser atendida e iniciar o tratamento. Então, isso motivou a prefeitura a fazer essa aliança, esse convênio com a Fundação do Câncer, também para pegar os dados. A gente não tem mapeamento de dados de câncer. Então, é importante também nesse sentido, de mapeamento dos dados. E a gente conseguiu, a gente veio em 2021, assinou o convênio, começou, aí 22 começou a estruturar o programa, as navegadoras, elas têm autoridade, é uma equipe de mulheres que tem autoridade para pensar aquela paciente que deu um diagnóstico positivo e acelerar dentro da rede de saúde todos os exames para que ela inicie o tratamento. Então, é como se ela oficialmente furasse a fila. Oficialmente, ela fura a fila. Navegadora, porque ela navega pelo sistema de saúde. Ela vai ser aquela pessoa que dá a mão e fala, opa, essa aqui diagnosticou, a gente tem que começar rápido. E nós começamos, em 8 de março desse ano, as cirurgias. Então, o tratamento começou ano passado e 8 de março nós começamos a cirurgia. Nós fizemos, de 8 de março a final de agosto, mais de 300 cirurgias que estavam na fila de espera do Estado. Ou seja, eu fico muito arrepiada que nós salvamos 300 vidas. Isso até agosto, setembro teve mais. Então, hoje nós zeramos com a fila de espera do câncer de mama e colo do útero. Nós não temos em Niterói mulheres aguardando para fazer a cirurgia, que é feita no Hospital Oceânico, que é o hospital que era do Covid, agora se chama Gilson Cantarino. Então, agora a gente começa a reconstrução mamária, que é também uma etapa importante para a mulher. Depois de curada,
né, trazer, aí tem a questão da feminilidade, da vaidade, se sentir bem. Então, é o novo passo do programa e o último passo que a gente está esperando, né, Eliane? Então, já está licitando e a gente imagina que, a início do ano que vem, a gente esteja começando as reconstruções mamárias. Então, isso é um motivo de muito orgulho para nós niteroenses, principalmente para nós mulheres niteroenses, saber que a gente conseguiu dar esse avanço aí também na área de saúde. Obrigada. Amigo, aqui quero fazer uma perguntinha rápida. Você não sabe como me deixou satisfeito. Eu sempre sou conhecido no Rotary por dizer a todo dia que a atividade do Rotary é dirigida à comunidade. E sendo dirigida à comunidade, nós temos que estar sempre junto ao representante dessa comunidade, independente de partido ou qualquer outra coisa. Nós temos que somar. Esta é uma observação que eu estou satisfeito, e eu canso de dizer isso, todo mundo sabe disso aqui dentro, não é? Sempre há esse problema, mas eu não conheço esse prefeito é do partido tal, não me interessa o prefeito, qual é o partido dele, me interessa que ele é responsável por esta comunidade, foi votado para isto. E se nós temos esse mesmo objetivo, por que não somar? Okay? Isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria ponderar é o seguinte, o que você disse aqui tem coisa que eu fiquei abismado, eu não sabia que isso tinha em Niterói. Então, eu acho que falta divulgação por parte do município. Talvez vocês vão me dizer que vão pensar que é propaganda, mas sem comunicar, eu vou sair dizendo eu devia estar lá na Suécia ouvindo uma exposição, não é? Quando é aqui na minha cidade, não é? Então, eu queria levar à prefeitura esse pedido, divulguem mais, não é? Porque senão, quanto mais divulgar, mais serve à comunidade, porque a comunidade não sabendo, ou sabendo pouco, usa pouco também, não é? Então, e use a nós também, Babu. E uma última e terceira coisa, você tem isso por escrito, quais são esses programas para a gente divulgar aqui? Ok? Nós estamos aqui para somar. E aí nós vamos divulgar também, não só usar, mas também divulgar, para que outros também conheçam a nossa cidade. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigada, Gilson. Na verdade, assim, a comunicação, a gente sofre com problema de mídia, né? A gente está muito próximo do Rio. Então, os jornais que a gente consome, o que a gente vê é Rio. Então, assim, se a gente estivesse lá em Campos, teria o jornal local, se estivesse na região dos lagos, se estivesse na região serrana, tem os locais, a mídia local. Aqui a gente sofre muito com uma falta, e a gente perdeu o Fluminense também, que era um grande, né, assim, ainda existe, mas a gente tinha aquela entrega em casa, que eu falei que eu não sei porque que pararam com aquela entrega em casa. Mas a gente tem, sim, a prefeitura faz, agora teve uma nova licitação para a agência de comunicação. É muito criticado sempre que a prefeitura faz, porque as pessoas falam que é propaganda, mas não é propaganda. A prefeitura tem que prestar conta para a população. Então, assim, é uma visão equivocada, né? Então, existe sim, mas realmente a gente precisa. Mas todos esses programas do Pacto, existe um site do Pacto com todos os programas, professoras conhecem a professora Graça, né? Existe o programa do Pacto lá no site da prefeitura, enfim, nas redes sociais da própria prefeitura, mas eles colocam à disposição. A gente, na relação com o Outubro Rosa, existe um grupo de trabalho que se reúne mensalmente dos vários coletivos da cidade. Tem a Adama, tem o Movimento Viver, tem governo e sociedade civil, né? Órgãos do governo e órgãos da sociedade civil que se reúnem todo mês para pensar ações. Então, também acho que seria uma boa oportunidade o Rotary estar junto conosco, né? E eu vou passar a professora Graça para convidar, porque também o Pacto, especificamente, ele faz devolutivas à população. Ele faz, acho que de 2 meses, ele tem uma devolutiva, que todos esses programas são apresentados, então é importante o Rotary estar nesse rol de convidados, né? Eu vou falar com ela, sim, para ser incluído. Obrigada.
Pega aquele livro. Obrigada. Não, eu estou muito contente de ver aqui a participação, né, tanto do nosso amigo o governador Roberto Carlos e também do Gilson, também governador, né, aqui participando ativamente aqui da nossa fala de hoje. E o que eu queria dizer é o seguinte, que a prefeitura ela está muito mais presente, né, em todas as necessidades da cidade do que era antigamente, né? E é por isso que nós aqui, a gestão, sabe, Fernanda e Eliane, né, que vocês duas aqui não sabem, essa gestão do Rotary está sendo dividida por 3 pessoas. O presidente Pinho, que hoje, infelizmente, não pôde estar, a presidente Riva e eu também. Então, somos os 3, ele até chamou de triunvirato. Então, somos os 3 dividindo a gestão. E a nossa proposta é exatamente essa, trazer pessoas da cidade para haver essa troca, tanto para as pessoas verem o que o Rotary faz, quanto também para o Rotary poder, talvez, fazer projetos juntos, porque a nossa vontade aqui é essa, fazer projetos. E 2 instituições fazem mais do que uma só separada lá e cá, né? Então, já tivemos aqui o presidente do CDL, né? Chamamos você e estamos pretendendo, para homenagear Niterói, convidar o Axel. Ele já esteve aqui em 2010 fazendo uma palestra para mim, quando eu fui presidente. Pois é. Então, é isso. Quer dizer, então, estamos muito felizes agora com essa, né, essa troca, que, embora com poucos companheiros, mas essa reunião fica gravada. Mas sempre vale, né? E a reunião, eles podem, os outros membros que aqui não estiveram, podem ainda assistir. Exatamente. Regina, eu consegui uma revista Brasil Rotary para presenteá-la, para poder ela também saber das nossas atividades. Isso, tá? Ótimo. Então, você vai dar o certificado, mas eu queria chamar a Leda e a Socorro, e você, talvez antes do certificado, que eu tenho aqui um PIN do Rotary, que eu havia comprado em um dos eventos do Rotary, e eu trouxe para presentear a Fernanda. Então, assim, a comissão, né, em nome porque é a comissão da mulher, sabe? Então, essa aqui é a comissão da mulher. Pois é, acho que é melhor ir. A Lenda, esse ano, é a nossa intelectual do ano aqui de Niterói. Não sei se você conhecia, né? Aproveitando, então, esse momento que nós estamos todos aqui reunidos, eu gostaria de entregar a você, Fernanda, um certificado de mérito
O Rotary Clube de Niterói Norte confere certificado de mérito à professora e coordenadora de Políticas e Direitos da Mulher, Fernanda Six Barreto. Vou botar meu óculos, que é melhor. Ressaltando seu exemplar desempenho na valorização de sua profissão e reconhecendo sua competência ao transmitir idealismo, experiência e uma admirável disposição na busca do saber ao expor brilhantemente o tema Niterói, Cidade Educadora. Niterói, 17 de outubro de 2023, Riva Maria Leite Costa, primeira vice-presidente do Niterói Norte. Obrigado para você, muito prazer. Eu espero que a gente faça muitos parcerias. Com certeza. Muito bom. Obrigada, Socorro. Obrigada, Regina. Obrigada, Leda. Quero agradecer a presença de todos vocês, a presença aqui das minhas novas amigas e parceiros, né, que é assim que a gente espera, dos meus governadores, que sempre me apoiam, e, de pé, saudemos o nosso pavilhão nacional. Muito obrigada.